Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja bem-vindo a este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Essa é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste mês a Epístola de Paulo aos Efésios, a Carta de Paulo aos Efésios, um dos mais brilhantes documentos do Novo Testamento, uma das mais fascinantes epístolas do apóstolo Paulo, onde ele trabalha o tema da igreja, a eclesiologia, tema fundamental para entendermos o propósito de Deus para com o seu povo. Então nós já estudamos o capítulo 1 e estamos agora no capítulo 2, no capítulo 2, e nós já estamos na parte final do capítulo 2. Nós estamos agora tratando sobre uma nova sociedade, que é a igreja que o Senhor criou em Cristo Jesus, e essa nova humanidade que Deus criou a partir da igreja. E os versículos então que estaremos estudando se encontram no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que texto precioso! É um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que nos revela coisas preciosíssimas sobre essa nova humanidade. Nesse texto, Paulo lembra aos seus leitores de Éfeso a grande separação que existia na humanidade entre os judeus, o povo da aliança, o povo das promessas, o povo eleito, o povo escolhido, e os gentios, que não eram judeus, que estavam alheios a toda a aliança feita com Deus e Abraão. E também, nesse texto, Paulo também lembra a obra que Cristo fez no Calvário, assim então, criando uma nova humanidade, uma nova sociedade de homens e mulheres de todas as raças, judeus e gentios, que agora foram incluídos na sua igreja, na sua nova humanidade, na sua nova sociedade que Deus criou a partir de Cristo, a partir da obra do Calvário. Então é esse o texto que nós queremos estudar, Efésios capítulo 2, do versículo 11 a 22, e a primeira então questão que nós podemos trabalhar a partir desse texto é a separação entre dois povos. Paulo aqui enfatiza logo no início esta separação entre gentios e judeus. Paulo está escrevendo para leitores gentios. Então ele está lembrando aos leitores, aos gentios, lembrando a nós também,
porque nós somos gentios, né? Nós não somos judeus, não somos da descendência judaica de Abraão, então nós também, né, a maioria dos cristãos ocidentais, a esmagadora maioria são gentios. Então, por conta disso, Paulo aqui está lembrando aos seus leitores gentios essa separação que existia antes de Cristo, antes da obra do Calvário, entre gentios e judeus, entre judeus e gentios. Então ele começa assim: portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos de quê? A Bíblia muitas vezes nos manda esquecer muitas coisas, mas nesse quesito a Bíblia nos ordena lembrar de algo, lembrar o nosso estado antes de Cristo, lembrar a nossa posição antes de Cristo. Lembrai-vos de que outrora, quer dizer, no passado, antes de Cristo, vós, gentios na carne, olha aí, gentios na carne, ou seja, que não tinham o sangue de Abraão, que não eram descendentes de Abraão, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Os judeus praticavam a circuncisão, que é cortar o prepúcio, né, do macho, do homem, né, quando aos 8 dias de nascido, que é o sinal da aliança de Deus com Abraão e com todo o povo judeu. E aí então, os gentios, os gentios de Éfeso eram gentios e eram incircuncisos, ou seja, não participavam daquele rito para participar da aliança, né? Significando que participavam da aliança de Abraão, da aliança com o povo judeu. Mas Paulo está dizendo, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, são judeus, né? E aí Paulo então vai dizer: naquele tempo, outrora, sem Cristo, vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Então Paulo aqui vai trabalhar 4 questões que caracterizavam ou que caracterizam aqueles que estão sem Cristo, que caracterizavam aqueles gentios, nós que estávamos antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Então, primeiro, estáveis sem Cristo, a condição do gentio que não conhece, que não crê na obra do Calvário, é a condição de estar sem Cristo. Estar sem Cristo é estar sem a vida, é estar sem Deus, é estar sem esperança, é estar sem a vida eterna, é estar morto, como dizia Paulo lá no começo do capítulo 2. Estar sem Cristo é estar sem a referência maior da vida humana, que é o Senhor Jesus, que veio a este mundo, palmilhou esta terra, nos deu exemplo e a sua vida se tornou paradigmática de todo aquele que deseja agradar a Deus. E os gentios estavam sem Cristo. Eles não conheciam a Cristo. Os cristãos de Éfeso, antes de se converter, estavam sem Cristo. Nós, antes de nos convertermos, estávamos sem Cristo. Então essa é uma realidade importante que a gente precisa destacar, precisa lembrar, porque hoje em dia há muitas pessoas que dizem assim: não, mas todo mundo crê em Deus, todo mundo crê em Cristo. Mas não é assim. Antes da conversão, nós estávamos sem Cristo, sem essa referência, sem o Salvador, sem o Senhor, sem a vida. E Paulo vai dizer mais, também sem a aliança. Ele diz aqui: separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Quer dizer, porque éramos gentios, porque não éramos judeus, estávamos alheios, estranhos à aliança das promessas de Deus, que Deus fez com o povo judeu, com o povo descendente de Abraão. Então, por sermos gentios, estávamos sem a aliança, sem desfrutar das bênçãos da aliança que Deus
ordenou sobre Abraão e a sua descendência. Então era também uma outra condição triste, né? E totalmente sem esperança, porque nós estávamos sem a aliança da promessa. A promessa de que haveria um Salvador, a promessa de que Deus, através da descendência da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, a promessa de que nós herdaríamos a terra, a promessa de que teremos vida e vida com abundância, a promessa de novos céus, nova terra. Todas essas promessas, os gentios estavam alheios, estavam sem essa aliança que Deus fez com Abraão, porque não eram descendentes de Abraão. Também estavam sem esperança. Paulo diz também isso. Não tendo esperança. Os gentios, nós não tínhamos esperança. Por quê? Porque sem Deus no mundo, sem Cristo, sem pertencer à aliança do povo judeu, nós não tínhamos esperança alguma. É como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, né? Se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis deste mundo. E aí os gentios não tinham esperança nenhuma, nem neste mundo, nem no porvir. Então, estavam numa condição totalmente alienados, totalmente sem esperança. Já pensou o que é não ter esperança? Porque eles não tinham esperança de vida eterna. E a vida aqui humana se esgotava, como diz Moisés lá no Salmo 90, né? Salmo 90, onde ele diz que chega a 60, a 70, o resto é enfado e cansaço. Então, era uma vida sem esperança. Sem esperança do porvir, sem esperança nessa terra. E também uma vida sem Deus. É o que Paulo vai dizer aqui. E sem Deus no mundo. Já pensou o que é estar sem Deus no mundo? Era a condição dos gentios de Éfeso, era a condição dos cristãos, gentios nós, e é a condição daqueles que não creem em Cristo. Estão sem Deus no mundo. Estar sem Deus no mundo é estar, como ele diz aqui, sem esperança, sem vida, né? Sem aliança, sem Cristo, sem rumo, sem direção, tal qual aquela expressão que Mateus usa quando Jesus viu a multidão que estava aflita e exausta como ovelhas que não têm pastor. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante. Aflita, exausta, sem rumo, como ovelhas que não têm pastor, sem direção alguma. Esta é a condição gentílica no mundo, sem Deus. Sem Deus é estar sem vida. Sem Deus é estar sem esperança. Sem Deus é estar sem a promessa. Sem Deus é estar sem Cristo. Então Paulo aqui retrata um quadro, né, da condição dos gentios sem Deus, antes da obra de Cristo, antes de serem alcançados pela graça, que é um quadro triste, que é um quadro cruel de uma vida, né, sem esperança, de uma vida onde aqui não há nada, nenhum resquício de vida. Não há Deus, não há esperança, não há Cristo, não há promessa. É uma condição que retrata o mundo sem Deus, o mundo que não crê em Cristo. Que condição triste é esta condição de milhares e milhares de pessoas perdidas que ainda não creem em Cristo. Elas estão, como diz esse texto aqui, sem Cristo, sem aliança, sem esperança e sem Deus. É por isso que se torna uma responsabilidade muito grande de todos os cristãos anunciarem o Evangelho, anunciarem Cristo, para que essas pessoas possam gozar da aliança, da promessa, possam gozar, desfrutar da vida em Cristo, a vida eterna, possam desfrutar de esperança do porvir e possam desfrutar de Deus. Porque essa é a condição humana antes da graça. Essa é a condição que Paulo está lembrando aos cristãos de Éfeso. Outrora,
vós, gentios na carne, estáveis, sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E aí então Paulo vai trabalhar agora, a partir do versículo 13, a reconciliação por meio de Cristo. O alcance da graça de Deus transformou essa realidade na vida desses homens e mulheres de Éfeso, que também, alcançou as nossas vidas e também operou essa transformação. Então essa reconciliação por meio da obra de Cristo no Calvário é descrita aqui por Paulo do versículo 13 ao versículo 18. Ele diz assim: mas agora, nós temos aí então essa expressão. Antes ele disse: outrora vós gentios na carne, mas agora, ou seja, a realidade presente, a realidade de vocês agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então a primeira questão que Paulo coloca acerca dessa nova realidade é que Jesus nos aproximou. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Essa aproximação tanto é de Deus, nós fomos reconciliados com Deus, mas aqui nesses versos é sobretudo a aproximação para com o próximo, para com o semelhante, para com o povo judeu. Nós agora fomos aproximados uns dos outros, outrora separados, outrora sem Deus, sem aliança, sem Cristo, mas agora, através da obra de Cristo, nós fomos aproximados uns dos outros, aproximados de Deus e aproximados do povo eleito de Deus, que era o povo judeu. Então ele nos aproximou pelo sangue de Cristo. Aí o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, é a nossa reconciliação. Paz aqui no sentido de reconciliação, né? O qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu. Então Jesus derrubou o muro da separação. Não somente ele nos aproximou ao povo judeu, e ele também derrubou o muro da inimizade. Judeus, nós sabemos, desprezavam gentios, e gentios desprezavam judeus. Há muitas histórias acerca do desprezo que os judeus tinham para com os gentios. Chamavam os gentios de cães, de cachorros, tinham todo termos para desprezar os gentios. Se um judeu casasse com uma moça gentílica, era feita uma celebração, era feita uma cerimônia em Israel fúnebre, no sentido de que aquele rapaz tinha morrido para a comunidade de Israel. E havia todos os ritos, toda uma cultura de desprezo do judeu para com o gentio. Mas o gentio também tinha todo um desprezo para com o judeu. E infelizmente até hoje prevalece essa cultura de desprezo do gentio para com o judeu. É o que nós chamamos de antissemitismo, que é essa cultura onde o judeu está, há aí por parte dos gentios desprezo, achando que judeu é ladrão, achando que judeu só pensa em juros, em dinheiro, achando que judeu é uma raça desprezível. E o grande fato da história no século passado, no século XX, foi o Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram perseguidos e mortos pelo nazismo, comandados por Hitler. E a gente tem essa história triste do antissemitismo que gerou esse fato horrendo na humanidade, que foi o Holocausto. Mas com a morte de Jesus na cruz, derrubou o muro de separação, essa inimizade. E então judeus e gentios foram unidos em um só povo. E aí esse texto ainda diz mais, no versículo 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos
na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Isto porque havia no Antigo Testamento diversas leis e ordenanças que mostravam essa separação do povo judeu para com os gentios. E uma série de cerimônias, ritos, rituais de purificação, onde o judeu ele desprezava e era reforçado culturalmente pelas leis, pelas ordenanças. Sobretudo na época de Jesus, né, havia todo um ritual que o judeu não podia tocar num gentio, que se ele tocasse num gentio, ele também era impuro. Então essas leis e ordenanças foram abolidas por Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E aí Paulo, então, no versículo 15, ele diz que Jesus, através da cruz do Calvário, criou um novo homem, uma nova humanidade, através do seu sacrifício. Ambos os povos, judeus e gentios, foram unidos em Cristo, de tal modo que Paulo diz: desse sábado não pode haver mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, mas todos são um em Cristo. Então essa é a realidade a partir da cruz. E aí o texto do versículo 16 diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz, olha a paz aí no sentido de reconciliação, a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Judeus e gentios foram reconciliados. Jesus trouxe a paz entre esses povos. E aí no versículo 18 ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então judeus e gentios foram reconciliados, tornaram-se um só povo, e o texto nos diz que essa acessibilidade ao Pai foi possível através da obra de Cristo, e agora esse Pai é Pai não só dos judeus, mas dos gentios. E esse Pai nos dá um Espírito, o Espírito Santo, e aí por isso que ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É o Espírito de Deus que nos uniu através da obra de Cristo do Calvário, e agora nós temos acesso ao Pai. Ambos, judeus e gentios, podem chamar Deus de Pai, crendo na obra de Cristo do Calvário. E aí então, o que Paulo trabalha agora nos versículos 19 a 22? Que é a igreja como resultado disso. Esse novo homem, essa nova sociedade, também é chamada de igreja, essa comunidade dos salvos, dos eleitos, dos que creem. E essa comunidade é uma nova sociedade, é uma nova humanidade que Deus criou através de Cristo. E aí Paulo aqui vai usar algumas figuras de linguagem para mostrar para os seus leitores e para nós o que é essa igreja, como resultado da obra de Cristo, criando uma nova sociedade através do seu sacrifício do Calvário. Então no versículo 19 ele diz assim: assim, note que no versículo 11 ele diz: outrora vós gentios. No versículo 13 ele diz: mas agora em Cristo Jesus. E agora no final ele diz: assim, quer dizer, outrora éramos assim, mas agora somos assim. E assim nós temos uma nova realidade. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, porque não éramos judeus, né? Então éramos estrangeiros, éramos peregrinos. Mas agora somos concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos é a ideia de que nós, juntamente com outros, somos cidadãos do céu. Somos cidadãos dos santos, de uma vida de santidade, de uma vida onde há ética, onde há obediência, onde há temor de Deus, onde há bênçãos do Senhor, onde há um padrão elevado de vida moral, de vida espiritual, de vida íntegra.
Então, por isso, Paulo está dizendo, a realidade da igreja é a realidade de ser cidadãos do céu. Que coisa preciosa, meus amados. Sermos cidadãos do céu. Temos essa cidadania celestial. Ainda estamos nessa terra, temos também a cidadania brasileira, terrestre. Mas que coisa preciosa, que privilégio é saber que nós somos cidadãos do céu. E ele diz aqui, como cidadãos, ou seja, porque nós estamos unidos a uma grande nuvem de testemunhas. Somos cidadãos junto com outros, judeus e outros homens e mulheres, gentios, que enobrecem essa cidadania celestial, enobrecem com suas vidas dignas de louvor ao Senhor pelo fato de terem vivido vidas íntegras. Eu tenho aqui atrás de mim uma galeria de heróis da fé, de homens que foram dignos do Evangelho, que não foram dignos deste mundo, porque eram cidadãos celestiais, cidadãos do céu, se tornaram em Cristo Jesus. E nós temos a companhia deles, mesmo que eles já tenham partido, mas eles hoje são essa grande nuvem de testemunhas, a chamada Igreja Invisível. Eu tenho aqui atrás de mim Martin Luther King, eu tenho atrás de mim Charles Spurgeon e eu tenho também Martinho Lutero e João Calvino. São figuras que assim deixaram na história um rastro de fé, de dignidade, de louvor a Deus, de vida, de obediência ao Senhor, que dignificam essa cidadania celestial, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus. E nós, quando nos tornamos cristãos, nos tornamos igreja, nos tornamos concidadãos dele, ou seja, cidadãos com eles desta pátria celestial. Mas Paulo diz mais, nós somos também, no versículo 19, família de Deus. Temos a Deus como Pai, podemos agora chamar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, soberano, de Pai, Pai Celestial, e agora fazemos parte da família de Deus. Somos irmãos e irmãs, espalhados por todo este mundo, por toda esta terra, temos irmãos e irmãs, pessoas que têm a mesma fé que nós em Deus, que também tiveram a mesma experiência do novo nascimento e de serem alcançados pela graça de Cristo, e que agora são nossos irmãos e irmãs. Preciosíssima essa verdade, porque nós não estamos sós. Nós temos a Deus, temos o Espírito, temos a Cristo e temos também irmãos e irmãs. Esta é uma verdade que Jesus disse para os seus apóstolos quando eles argumentaram dizendo que nós tudo deixamos por tua causa. Jesus disse que, em verdade vos digo que recebereis nesta terra 100 vezes mais irmãos e irmãs, casas. Por quê? Porque o cristão, ele não está só. Como igreja, ele faz parte dessa família de Deus. Então ele tem irmãos e irmãs espalhados pelo mundo todo. E por último, Paulo também fala de que, como igreja, nós somos santuário ao Senhor. Olha o que diz o versículo 20, 21 e 22. Edificados, olha aí a construção, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, fundamento maior, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aí, santuário ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a igreja é esse santuário dedicado ao Senhor. É essa comunidade que se tornou esse edifício espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Deus veio habitar em cada crente, cada cristão. Mas também Deus veio habitar nessa igreja, na igreja visível, na igreja que está neste mundo. Então nós somos aqui, Paulo compara como um santuário, como um templo que está sendo edificado, cuja pedra angular é Jesus, cujo fundamento é o ensino dos apóstolos e dos profetas, e que Deus está habitando nela no Espírito. Isso é algo também tremendo
que nós podemos nos regozijar por ser igreja. Os cristãos aqui de Éfeso foram conscientizados disso. Vós sois santuário ao Senhor. Vós sois templo dedicado a Deus. Vamos concluir? Vamos concluir esse capítulo entendendo que a igreja do Senhor é a nova humanidade que Deus criou em Cristo. Este é sim o ideal de Deus para o seu povo: unidade, cidadania e família divina. Nós somos essa unidade, ou deveríamos ser. Infelizmente, a divisão do corpo de Cristo, arestas entre o povo de Deus. É aquele famoso ditado: viver com os santos no céu, oh que glória! Viver com os santos na terra, aí é outra história. Infelizmente, arestas, a desunião entre o povo de Deus. Mas o ideal, como igreja do Senhor, é sermos essa família unida, onde há amor, onde há paz, onde há graça, onde há preservação da unidade, onde há mutualidade, cordialidade, generosidade, santidade, onde há união, onde há amor, onde há perdão. Há tanta coisa maravilhosa que deve existir no meio do povo de Deus, e nós, eu e você, devemos, tomando conhecimento disso, sermos responsáveis de buscar isso, de perseguir isso no meio do povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos preservar a unidade, no corpo de Cristo, preservar. E a Bíblia também diz: dependendo de vós, tende paz com todos os homens. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu termino com uma frase de John Stott, que nesta semana, 27 de abril, iria completar 100 anos se estivesse vivo. John Stott, famoso estadista, biblista, cristão, anglicano, no comentário aos Efésios, na série A Bíblia Hoje, faz a seguinte afirmação: pergunto a mim mesmo se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que a igreja ser aquilo que já é, segundo o propósito de Deus e a realização de Cristo, e ser vista como tal, uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados, que amam seu Pai e se amam uns aos outros, a habitação de Deus pelo seu Espírito. É assim, meus amados, que nós encerramos mais este capítulo. Curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Agradecemos as visualizações, pessoas que têm participado, assistido, comentado, E na última aula nós tivemos cerca de 160 visualizações, pessoas assistindo. Nós louvamos a Deus por isso e queremos que você cada vez mais compartilhe com outras pessoas para que outros também possam ser abençoados com esses estudos bíblicos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Amém.